Lista de Howard Phillips Lovecraft, parte E. Bem no alto, coroando o topo coberto de grama de um monte avolumado que tem a base cercada pelas árvores de tronco retorcido de uma floresta primitiva, ergue-se o antigo castelo dos meus ancestrais. Por séculos, suas antigas ameias lançaram seu olhar severo sobre a selvagem e rude paisagem rural do seu entorno, servindo como um lar e fortaleza para a orgulhosa casa cuja honrada linhagem é mais antiga mesmo que as próprias paredes cobertas de musgo do castelo. Aquelas antigas torres, manchadas pelas tempestades de gerações e desmoronando sob a lenta mas poderosa pressão do tempo, formaram na Idade Feudal uma das mais temidas e formidáveis fortalezas de toda a França. Dos seus parapeitos fortificados e ameias bem equipadas, barões, condes e até mesmo reis foram desafiados, mas nunca os seus espaçosos corredores ressoaram sob as botas dos invasores. Mas desde aqueles gloriosos anos, tudo mudou. Uma pobreza quase no nível da extrema necessidade, unida a um orgulho do nome que proíbe que se minimize essa dificuldade com a busca por trabalho ou uma vida comercial, impediu que os descendentes da nossa linhagem mantivessem sua propriedade no seu pleno esplendor. E as pedras caindo das paredes, a vegetação crescendo descontroladamente nos jardins, o fosso seco e poeirento, os pátios mal pavimentados, as torres externas em ruínas, bem como os pisos enfraquecidos, os lambris infestados de cupins e a tapeçaria interna desgastada. Tudo isso conta a história daquela grandeza decaída. Com o passar das eras, primeiro uma, então outra das 4 grandes torres foram deixadas à ruína, até que, por fim, apenas uma torre solitária abrigava os tristemente reduzidos descendentes dos outrora poderosos senhores daquelas terras. Foi em um dos vastos e lúgubres aposentos dessa torre remanescente que eu, Antoine, o último dos infelizes e amaldiçoados descendentes da casa dos Comte, primeiro vi a luz do dia 90 longos anos atrás. Dentro dessas muralhas, em meio às sombrias florestas e às selvagens ravinas e grutas da encosta abaixo, foram gastos os primeiros anos da minha problemática vida. Meus pais eu nunca conheci. Meu pai foi morto aos 32 anos de idade, um mês antes de eu nascer, pela queda de uma pedra que de alguma forma se soltou de um dos parapeitos desertos do castelo, e a minha mãe morreu durante o parto no meu nascimento. Logo, os meus cuidados e educação ficaram sob a responsabilidade de um único servo remanescente, um senhor de confiança e de considerável inteligência, cujo nome eu recordo ser Pierre. Eu era filho único, e a falta de companhia que me era imposta por esse fato foi aumentada pelo estranho cuidado exercido pelo meu idoso guardião ao excluir-me da sociedade das crianças camponesas cujas moradas estavam espalhadas aqui e ali pelas planícies que cercam a base da colina. Naquele tempo, Pierre me disse que essa restrição me era imposta por causa da minha ascendência nobre, que me colocava acima de tal convivência com os plebeus. Agora,
Eu sei que o real objetivo era manter os meus ouvidos afastados dos vãos rumores sob a tenebrosa maldição que recaía sobre a minha linhagem. Rumores que eram contados à noite e aumentados pelos simplórios inquilinos em suas conversas sussurradas sob o cintilar dos fogões em seus chalés. Assim, isolado e deixado à minha própria sorte, eu passei as horas da minha infância debruçado sobre os antigos volumes que preenchiam a biblioteca sombria do castelo e vagando sem rumo ou propósito pelo eterno crepúsculo da floresta espectral que cobre a encosta da colina próxima à sua base. Talvez por efeito de tais cercanias, minha mente logo cedo desenvolveu uma sombra de melancolia. Aqueles estudos e atividades que tomavam parte do lado obscuro e oculto da natureza capturaram com veemência a minha atenção. Sobre o meu próprio clã, me era permitido aprender com particular escassez. E ainda assim, o pouco conhecimento que eu conseguia adquirir parecia me deprimir muito. Talvez tenha sido, a princípio, apenas a relutância manifestada pelo meu mentor em discutir a minha ancestralidade paternal que deu origem ao terror que eu sempre sentia às menções da minha grande casa. No entanto, conforme eu abandonava a infância, eu me tornei capaz de juntar algumas falas desconexas que a sua língua inadvertidamente deixava escapar ao se aproximar da senilidade. Essas falas tinham uma espécie de relação com certa circunstância que eu sempre achei estranha, mas que agora se revelava obscura e terrível. A circunstância a que faço alusão é a tenra idade na qual todos os contes da minha linhagem encontraram o seu fim. Embora eu tivesse considerado até então aquilo como um atributo natural de uma família de homens de vida curta, eu então comecei a ponderar longamente sobre essas mortes prematuras e comecei a conectá-las com os devaneios do velho homem que frequentemente falava de uma maldição que por séculos impediu que as vidas dos detentores do meu título excedesse o período de 32 anos. No meu 21º aniversário, o ancião Pierre me entregou um documento de família que ele disse que por muitas gerações fora passado de pai para filho e assim continuou por cada um que o possuiu. Seu conteúdo era da mais assustadora natureza e a sua leitura cuidadosa confirmou as minhas mais graves apreensões. A essa altura, a minha crença no sobrenatural estava firmemente sedimentada. De outra forma, eu teria desprezado com escárnio a narrativa inacreditável desdobrada diante dos meus olhos.